Um grande abraço ao torcedor, está começando o seu Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Cidade Esportes especial de Copa do Mundo, após os Jogos do Brasil, nós estamos repercutindo aqui os resultados, aquela expectativa. Afinal de contas, o Brasil já passou pela primeira fase. Que sufoco! Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Tem as imagens do corintiano Gino, apostando que o Paulinho ainda vai jogar muito pela Copa do Mundo, e com a direção geral do Rodrigo Leal, um São Paulino que está aí na direção do seu Cidade Esportes. A nossa apresentação. E mais uma vez, eles, os homens que comentam esse Cidade Esportes e que trazem polêmica aqui para Jacareí, para São José dos Campos e para todo o Vale do Paraíba. Antônio Marques vestindo uma camisa verde aí, lembrando a seleção brasileira, um pouco dela, né, Antônio Marques? Grande abraço. Um abraço a você, Luiz, um abraço à amigo da cidade de Jacareí. Você falou as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo. E estamos aí sempre usando a camisa, as cores da bandeira do Brasil. Agora eu gostei do time do Brasil, gostei muito do time do Brasil, já deu uma mudada no time. Esperamos aí que o técnico Filipão não seja muito teimoso não, hein? Porque ele tem mania, quando você fala uma coisa ele faz diferente. Então esperamos que ele dê uma ajeitada no time do Brasil. O Ariovaldo Pevinha, outro nosso convidado de todos os programas especiais aqui da Copa do Mundo. O time do Brasil, eu sei que é meio cauteloso para fazer análise. Dá para confiar nesse time, Pevinha? Dá. Pelo que eu estou vendo, mesmo as outras equipes, né? Também não estão apresentando assim, com uma atenção especial a Alemanha. Eu acho que a Alemanha é um time muito bem montado, tem um meio de campo muito bom. O Schweinsteiger e o Ozil, né? Que são dois grandes jogadores. Mas os outros não me metem medo, não. Não. Bom, tomara que o público brasileiro, o torcedor também brasileiro, pense como você, né? Porque com a definição do grupo do Brasil ontem, que é o grupo A, o Brasil que terminou aí na primeira colocação, deixou o México na segunda colocação, são as duas equipes classificadas já para as oitavas de final dessa competição. Agora, os adversários, tanto do Brasil quanto do México, saíram justamente do grupo B. A Holanda ficou na primeira colocação, né? Por ter vencido justamente o Chile também em partida realizada nessa última segunda-feira, e o Chile ficou na segunda colocação. Então agora as oitavas de final, neste final de semana, o Brasil, a 13h, joga lá no Mineirão, preocupação constante. O Marques disse o seguinte, o Neymar marcou gols ontem pela seleção brasileira. O Brasil venceu o Camarões pelo placar de 4-1. Independente do placar, o Brasil foi aplicado. O Brasil soube marcar Camarões, o Brasil desenvolveu aquele futebol da década de 70, da década de Tostão, de Pelé, ou é um Brasil arroz com feijão que ainda prevalece nas oitavas de final? Eu acho que você está querendo muito fazer a Copa de 70, é muito difícil. A seleção de 70, para mim, na minha opinião, foi uma das melhores seleções que apareceram aí. Agora, o Brasil jogou bem. Só tem que ver o detalhe, o time do Camarão é um time que deixa jogar, e é um time também bastante fraco. Então você não pode analisar o Brasil contra os Camarões. A gente vai ver o time do Brasil daqui para frente agora, que vai pegar aí o Chile, é um time difícil, um time que sabe jogar, um time que tem jogadores que marcam bem, times que saem para o contra-ataque, é um time perigoso. Agora que nós vamos ver o Brasil. Agora a mudança que o Felipão fez no time, deu uma mudada boa no time, hein? A entrada do Fernandinho. O Fernandinho é um jogador que entrou e apareceu pro time e jogou bem. Agora esperamos aí que ele mantenha esse time, ou dê uma mudada um pouco mais, porque o time não veio bem, não mostrou bem nos 3 jogos. Esse último jogo, não é o placar que vai dizer que o time jogou bem. Placar de 4, tudo bem, fez 4 gols, mas o time não jogou bem ainda. Tirou o Neymar dali, para mim morre o time. Você vê que o Oscar, só o primeiro jogo que jogou bem. Não jogou mais nada o Oscar. Nem jogou ontem, nem jogou bem o Oscar. Então tem que dar uma mudada no time. Agora, Pevinha, é interessante. O Brasil, nessa primeira fase da Copa do Mundo de 2014, ele pegou 3 escolas diferentes. Time europeu, a Croácia, que inclusive venceu pelo placar de 3-1. O jogo até os 32 minutos do segundo tempo estava 0-0. Aí houve aquele pênalti no Fred contestado, mas o Brasil venceu. Depois ele pegou um time mexicano. Um time mexicano que, na verdade, deixou jogar, mas que, ao mesmo tempo, mantém um meio de campo forte, né? Até o nosso assinante da NET sabe muito bem disso. E, por último, pegou Camarões. E o que me preocupa, na verdade, é que nesses 3 jogos, quando o time ele é defensivo, o Brasil me parece que tem grandes dificuldades. Essas experiências que o Brasil teve
serão válidas para enfrentar nessa próxima fase a equipe do Chile? Ou é uma escola completamente diferente que o Brasil pega? Não é válido. Vamos por partes, né? Aquilo que eu falei já para você anteriormente. O Brasil é o único time que não disputou a eliminatória. Está pegando as escolas, que no caso da Croácia, que veio de 2 eliminatórias, tanto para a Eurocopa como para a Copa do Mundo. Disputou a Eurocopa em 2012, a qual a Espanha foi campeã, certo? Os times sul-americanos disputaram as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Então, você veja bem, o Brasil, o Filipão pegou o punhadão lá e colocou lá e vai montar o time agora, está acertando o time agora. Que nem o Marcos falou, é verdade. O Fernandinho já jogava bem no Atlético Paranaense. O Fernandinho é um grande jogador. Acertou. Paulinho não está atravessando uma boa fase na Europa. O Paulinho é um grande jogador. Então, mas ele deve ter algum problema. Estão comentando que o Paulinho teria algum problema extra-campo. Eu sou São Paulino, mas sempre fui fã do Paulinho. O Paulinho não está atravessando uma boa fase, certo? O Daniel Alves também não está atravessando uma boa fase do Barcelona. Mesma coisa do Marcelo. Marcelo era a reserva do Coentrão. Então ele está montando a equipe agora. Então, eu acredito. É aquilo que eu falei aqui. Eu tenho muito medo, assim, porque vai cair no cruzamento conosco lá, o time da Alemanha. Certo? A Alemanha tem um time bem montado, um grande goleiro, Neuer. Tem um lateral direito, que na minha opinião, um dos melhores laterais direitos do futebol mundial, Felipe Lahm. Tem um belo do meio de campo, certo? E tem um centroavante, Miroslav lá, que é, né? Então, esse é o único medo. O resto, eu não tenho. Com relação ao Chile, o Chile é um time que marca muito, tem o técnico ali que exige muito e tal. O Chile tem 2 laterais. O comportamento dos jogadores também, Chile tem 2 laterais. Esqueci o nome do lateral direito e o lateral esquerdo, o Mena, que joga no Santos. É que o Marcos lembrou do último programa, né? Eles são laterais, quando eles atacam, eles são assim um pouco. Mas lá atrás eles. Né? E a defesa do Chile é muito baixa estatura, né? Então vamos tentar explorar isso aí. Eu acho que agora o Filipão vai acertar o time. Eu só estou com medo depois. Mas porque se você pegar os cruzamentos, nós temos a possibilidade de pegar talvez o Uruguai, talvez a Alemanha, com certeza. O Chile agora, é uma parada. Primeiro tem que pensar no Chile, né? Então, mas o Chile, por exemplo, que nem no grupo B, você tem uma Costa Rica que está com 6 pontos, com 2 vitórias, tem o Uruguai que ganhou um jogo, está com 3 pontos, você tem a Itália que também tem 3 pontos, e você tem uma Inglaterra eliminada. Agora, no confronto Itália e Uruguai, que seria interessante para o Brasil. Interessante para o Brasil. Aí já está nas quartas, descabeçando nas quartas de final. Aí, só deixa eu complementar aqui, Antônio. Na minha opinião, nesse jogo daí, qualquer um dos dois, tanto a Itália como o Uruguai, de preferência a Itália, certo? Porque veja bem, a Costa Rica, se sair primeiro, cai na chave no cruzamento da Argentina. É que a Argentina, na verdade, na ela cai no cruzamento da Argentina. O Equador ou Colômbia está muito fácil também, o que eu espero hoje, vou torcer muito, que a Inglaterra saia da Copa do Mundo com muita honra e dê uma goleada na Costa Rica, e que um dos dois aí, tanto o Uruguai como a Itália, vençam o seu jogo com um placar favorável, porque o Uruguai está com um saldo negativo de 3 e a Itália está 0, né? E a Costa Rica está com um saldo muito bom. Para que possa jogar a Costa Rica no nosso cruzamento e um deles aí, o Itália e o Uruguai, vai cair lá no cruzamento da Argentina, lá com, certo? Por aqui Holanda e... É o que seria mais fácil, pois não, Marcos? A gente está querendo dizer o seguinte, o time do Brasil, agora que o técnico Filipão foi mexer nos pontos errados, onde o time estava mal. Ele mexeu agora. Ele mudou o time do Brasil, que ele mexeu nos pontos, na minha opinião, que estava fraco no time do Brasil, que é o lateral. Para mim, o Daniel Alves não está marcando ninguém. Quando ele vai marcar, ele não consegue fazer a marcação em cima do cruzamento, do ponta. Também, não tá... O Paulinho, para mim, era o ponto negativo do time do Brasil. O Paulinho, ele tirou o Paulinho. Você vê, agora ele está começando a mexer aonde está errado o time do Brasil, na minha opinião. Então, eu não sei se todo mundo concorda com isso, mas eu acho. Porque você vê, o Paulinho jogava muito bem no Corinthians. Depois que ele foi lá para a Inglaterra, não jogou mais nada. Mas o Gino, lá ele é reserva do time. O Gino, que trabalha conosco aqui, né, ele havia feito um comentário interessante, que Santos e Corinthians se enfrentaram pela Taça Libertadores de América. Essa última aqui, o Corinthians foi campeão, né, que o técnico do Corinthians, me lembra agora, gente, está falhando aqui. Tite, na verdade, conseguiu neutralizar no Santos o Neymar.
Quer dizer, agora você tem o Chile pela frente nesse final de semana e, lógico, o técnico da equipe do Chile vai pensar muito bem no que ele vai fazer. Porque se você neutralizar o Neymar, o que vai acontecer com o Brasil? Quais seriam as opções do Brasil para um jogo como esse? Que vai acontecer. O time do Chile tem 2 jogadores que jogam no Brasil. Então, já conhece o futebol. O Valdívia e o lateral do Santos. Lá, agora, o Valdívia... Significa que eles conhecem o futebol do Brasil. Agora, o Valdívia acrescenta alguma coisa? Tem 3 lá, o meio esquerdo joga no Internacional. Exatamente, joga no Internacional. Então, mas o Valdívia entrou no jogo contra a Holanda, sinceramente perdeu uma bola lá na defesa, complicou, fez com que a Holanda marcasse o segundo gol nessa derrota do Chile pelo placar de 2-0. O Valdívia para o Brasil é interessante. Nesse sistema que nós Mas não deixa de ser um jogador inteligente. Tá, na distribuição, Pezinho, seria? Não, ele não tem lugar no time do Chile. Não tem, eu não vejo hoje. Não tem lugar no time do Chile. E é um jogador catimbeiro, jogador que sabe conhece fazer catimba, também. Ele sabe provocar o adversário, ele sabe chegar, ele sabe deixar o adversário nervoso. Quando ele joga no Corinthians, no Palmeiras, ele sempre provoca alguma obstrução, às vezes ele vai ser expulso, porque é um jogador que sabe catimbar. Você sabe o que é catimba no futebol? Sim. É provocar o jogador, ele sabe. O Valdívia é um jogador perigoso, não pode deixar de jogar, não. Agora, é interessante, o Brasil levou um gol ontem de Camarões. Em suas devidas proporções, o Brasil contra a Croácia também levou um gol quase que semelhante. O gol contra Camarões, a bola ali na lateral da grande área, linha de fundo cruzada, passou pelos 2 zagueiros e encontrou o jogador. O Thiago Silva tirou o pé da bola. Então, ele não quis cortar. Não, mas isso que eu falo para ele fazer gol contra. Mas eu acho que o Daniel Alves... Deixou o cara cruzar. Ele foi que nem... E dá o bote, não era para dar o bote, só certo. Então, mas é o ponto frágil do Brasil, são os cruzamentos, rasteiros. São os 2 laterais. A bola aérea no Brasil, ela está mais correta ou não? Porque, na verdade, se você tiver... Eu acho que o miolo de zaga do Brasil, na minha opinião, é o melhor miolo de zaga do Mundial. O miolo de zaga... Para os 2 zagueiros ali, né? 2 zagueiros. Exatamente. E os 2 laterais, eles têm uma virtude, tanto o Marcelo como... Quando eles atacam, eles cruzam muito bem a bola e tal. Só que eles não marcam ninguém. E outra coisa também, que nós temos que levar em consideração, que eu estava comentando com meu filho no primeiro tempo. Paulinho não estava marcando ninguém. O Oscar, você presta atenção. O Oscar apagou você ontem olha, se você puder ver o videotape desse jogo, veja, tem uma hora que o Camarões dá ataque, o Oscar está voltando como se estivesse passeando, andando. O Oscar não marca ninguém. Só jogou bem o primeiro jogo. Só o primeiro jogo. Esse não marca ninguém. Então, aí sobrecarregou os 2 laterais, que já não marcam bem. Será que passa pela cabeça do técnico da seleção brasileira, o Felipe Scolari, de fazer uma alteração como essa? Porque, na verdade, acho que ele vai fazer. Eu penso assim... Ele está sendo muito cobrado. Eu sei, a pressão é muito grande, né? Inclusive, eu vejo os jogadores brasileiros como estrela, né? Estão participando muito de programas aí. Coisa que ele falou que não ia fazer. Eu acho muito estranho. Por exemplo, o Neymar participou nesse final de semana do programa do Faustão ao vivo, se não falar em memória. Quer dizer, tem umas coisas que no Brasil anda acontecendo com uma seleção que representa o país. Na minha concepção, não sei se do torcedor pensa a mesma coisa, tem que ser mais concentração. Tá muita publicidade essa seleção brasileira. Não sei se eu estou errado ou não. Você tocou na tecla importante aí. Você viu a entrevista do Neymar 2 vezes já que eu vi na televisão. A entrevista do Neymar junto com o Filipão. Pode ver que ele fala, o Filipão fica ali, ele pega, levanta, ele vai lá e dá um cumprimento ao Filipão. Significa o quê? Que ele é a estrela do time. Mas que o Filipão tem que mandar. Posso só fazer um pequeno comentário aqui? Você pode só depois da nossa pausa? Eu quero que você... Tá, vamos lá então. Muito bem, o seu Cidade Esportes especial de Copa do Mundo vai para o intervalo e já volta na sequência para mais informações. O seu Cidade Esportes está de volta. Antes do Ariovaldo Pevinha fazer os comentários, aqui nós estávamos comentando no bloco anterior com relação à publicidade e outras coisas, eu quero fazer aqui, mandar alguns alôs àquelas pessoas que têm nos acompanhado. E puxaram aí a orelha do Antônio Marques, né? O Martins, o corintiano, falou, fala que o cachorrinho já cresceu. Olha, o Martins, que mora aqui na Pompilho Mercadante, ele tem acompanhado todos os programas com a sua esposa. Ele me cobra muito, sabia? Cobra Nossa, e falou assim, não é o Marquinhos, é o Martins, viu, Antônio Marques? Exato, Martins, grande amigo. Tá dando o recado. Passa lá, o Marcos, fala meu nome lá, pelo amor de Deus, quase igual o seu nome, Marcos Martins, ele falou, né? E o interessante, Antônio Marques, é que ele me encontrou vindo aqui para a gravação desse Cidade Esportes, eu passava ali perto do supermercado Chibata, ele me parou, estranho, quem está me parando? Eu conheço essa pessoa, não conheço? Aí falou, você me desculpa, eu quero dizer para você, um alô, tal, aqui assado, temos acompanhado o programa de vocês e estamos ligados. Outro também que tem cobrado muito aí, tá de olho no Pevinha, é o doutor Luiz de Oliveira, né?
É verdade, ô Pevinha? Como é que Luiz, é? Luiz. Doutor Luiz? Luiz, meu amigo. E diz que as comadres também... E eu também, o Carlinho Cassal, hein? Não perde. Grande amigo. Diz que estão de olho na gente, hein? Você não pode esquecer que o Luiz Oliveira, o programa dele é polêmico. Ele cria polêmica ali, por isso que diz que polêmica dá audiência. Quando ele falou que polêmica dá audiência. Grande Luiz Oliveira. Hoje também que viu o programa, você é o ex-presidente do Jacareí, o Ávila. O Ávila viu o programa, falou assim pra mim que tá ótimo o programa. Ele, qualquer hora, ele vai vir aqui falar do Jacareí, porque ele já foi presidente. Ele deve saber alguma coisa aí do Jacareí, que tá meio escondido por aí. Ele deve ter perdido alguns cabelos do Benedito Ávila, né? Que é o pai do Pardal, um grande treinador de basquete da cidade de Jacareí. Lá em São José dos Campos, nós queremos abraçar a comunidade do Campo dos Alemães, o pessoal lá do time do Atlético Mineiro, que tem nos acompanhado. Eu tive recentemente, nesse último final de semana, transmitindo uma partida lá no distrito de Eugênio de Melo, né? A Rádio Cidade transmitiu mais uma partida do esporte amador. Já que você falou aí de São José dos Campos, não podemos esquecer do Cláudio Nicolini e o Lano Brito, hein? Eles entram no meu Face lá, Lano Brito. Entra no meu Face lá e conversa com a gente lá, dizendo que tá muito bom o programa. Ele falou que tá ótimo. Ô Marcos, esperar que você ia virar comentarista lá em Jacareí. Falar, a gente faz isso tudo. Ele não falou pra você assim, o Galã? Ele falou o Galã, vem aqui narrar um jogo pra mim. Eu tenho saudade. O Lano Brito, na verdade... Gente boa. Amigão seu também. Um dos grandes jornalistas lá de São José dos Campos. Marinho Nogueira também, que trabalha lá em São José, na Câmara Municipal de São José. O Marcos não lembrou dele, mas eu vou lembrar o Dirceu plenamente. Daqui a pouco, aliás, não deixamos o Pevinha mandar os alô dele, né, Pevinha? Eu já mandei pro Cassal. Já mandou pro Cassal? Luiz Oliveira. Luiz de Oliveira, que tem acompanhado. Eu não sei se o Donizete Eugênio tem nos acompanhado, porque agora ele está apresentando o Jornal da Mensagem aqui em Jacareí. Mas ele está Mogi também agora. Ele está indo e voltando. Isso, indo e voltando. E como eu quero lembrar sempre, abraçar também o pastor Toninho da Igreja Nazareno, a tia Deise, esposa do pastor Toninho, que tem acompanhado o programa, o santista pastor Bonifácio da Cristã Evangélica, ao lado da Zezé também, não tem perdido. Tem muita gente boa por aí, só que está torcendo para o time errado, mas tudo bem. Bom, vamos falar de Copa do Mundo, né? Eu falava no bloco anterior, que eu não sei se eu estou ultrapassado, né, para a década atual, essa questão de muito merchandising em cima do jogador. Né? Começa aquela história de muito dinheiro que entra na Copa do Mundo. Por falar em dinheiro, a FIFA está mandando até a alimentação dos estádios. A FIFA não está pagando nem imposto mais para o Brasil, a informação que nós temos. O pessoal do governo que desminta, o programa está aberto, mas a informação que nós temos, o PV, não sei, alguma informação que tem, é que os impostos não estão sendo pagos. Nós estamos revoltados com isso, porque, louco, manda tudo, né? Só falta ser presidente do país, a FIFA. Mas, publicidade, Pevinha. Olha, nós estávamos no último bloco, né? Estávamos falando sobre isso. Na época de 58, 62 e até 66 ainda foi ele, o grande marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho. Ele era um homem que mantinha a regra dentro do grupo, ele sabia dos problemas dos jogadores. Então tem algumas passagens, tem uma do Didi, acho que foi da Copa de 62, na véspera do jogo decisivo, não sei se foi contra o Chile ou se foi na decisão contra a Tchecoslováquia, não me lembro bem. Ele recebeu um comunicado do Brasil que a Dagmar, a esposa do Didi, tinha que fazer uma cirurgia emergencial. Ele pegou, cuida de tudo aí no Brasil, faça tudo que for possível, deu o melhor possível para a família do Didi, para a esposa do Didi. Tal. Terminou o jogo, ele chamou o Didi, falou, Didi, a sua esposa foi operada, tá tudo bem, você pode ficar tranquilo, tal, mas não falou pro Didi antes do jogo. É o que é mais importante. Na Copa de 58, ele sabia dos problemas, ou também, foi de 58, também, acho que foi também de 62. Ele sabia do problema do Garrincha, o Garrincha gostava das noitadas, certo? Ele botava um dos assessores dele lá, você vai com o Garrincha em tal lugar, você vai acompanhar o jogador. Vai lá, fica com ele, tal, não deixa ele beber, tal, vai, deixa, porque chegava outro dia o Garrincha arrebentava. E eu estou surpreso agora porque o Filipão falou assim que não ia deixar o que aconteceu naquela Copa grande que o Brasil ficou na Suíça, que a torcida invadiu, o Ronaldinho rolou lá na grama, lá com o Ronaldinho. Tempo do Dunga, se eu não me engano. Exatamente. Do Dunga, passou o jogador no campo lá. Ele falou que não ia acontecer isso. E está acontecendo. Mas por quê? Por causa do problema de dinheiro. Está tudo envolvido atrás. Merchandising, é dinheiro dos patrocinadores. O que o Pevinha está falando, eu acho que
Seguinte, acho que o técnico é técnico, o jogador é jogador. Jogador no lugar de jogador. Então, o técnico no lugar de técnico. Ele manda e acabou. Agora, o jogador que fica lá, porque ele é bom, porque ele é a estrela do time, querer mandar no time, acho que o técnico tem que tomar sua providência ali, porque ele é o técnico. O Tele não deixava, não. Então, o Tele Santana, para quem, o falecido Tele Santana, que teve comandando, inclusive, a seleção brasileira, na minha concepção, uma das melhores seleções brasileiras que o Brasil teve, que não levou nada na Copa do Mundo, mas que era uma seleção que jogava. Você lembra que a Itália meteu 3 no Brasil, né? Sim, esse jogo aí. Sim, mas encantou o mundo. Encantou o mundo. É um time que tinha no papel uma grande seleção, mas não conseguiu nada. Quase acabou a carreira do Toninho Cerezo, aquele lance lá, que ele deixou o cara cruzou a bola para dentro da grande área. Quem cruzou a bola, atravessar dentro da grande área ali. Ele que fez essa jogada, o Toninho Cerezo. Quase acabou a carreira dele. Lembra disso aí, né? E chorou no vestiário. Chorou no vestiário, exatamente. Mas é uma seleção que é lembrar nos dias de hoje. Agora, vamos voltar para o jogo, para a Copa do Mundo de 2014. O Brasil está classificado, vai pegar o Chile. E se não vencer, acaba a Copa do Mundo para o Brasil já no Mineirão. A questão de o Brasil ter vencido o Chile nos últimos jogos, isso favorece o Brasil? Na minha opinião, eu acho que não, na minha opinião. Porque eu acho que cada jogo tem aquilo que eu falo, cada jogo tem a sua história. Não adianta você falar que você meteu 10 lá e vai meter 10 de novo. Não adianta. Para mim, cada jogo tem eu já sou completamente contrário, acho que favorece. Quando você entra em campo sabendo que você é freguês, é uma coisa. Você entra em campo sabendo. Por isso que eu falei, quando terminou, a minha mulher perguntou para mim assim: o que você acha? Não seria melhor enfrentar a Holanda? Holanda. Eu falei, mas a Holanda, levamos 2 cacetadas dela já. E eu não sei não. Não passaria pela Holanda. E o Chile não. Não passaria pela Holanda. Passaria pela Holanda. Passaria pela Holanda. Com mais facilidade. Só que eu tenho medo, a Holanda tem uma jogada que eu teria medo. Aquelas arrancadas do Robin em cima dos laterais nossos. Então, esse é meu medo. Se o Brasil tem o Neymar, ele é bem marcado, e a Holanda tem um jogador de referência que, se for bem marcado, também facilita o trabalho, é isso que o Filipão estava se referindo como o adversário Holanda. Porque o Chile você não tem quem marcar, você tem pontos que são fortes do Chile. Pontos rápidos, né? Pontos rápidos. Exatamente. E a Holanda conseguiu marcar muito bem. Na verdade, ontem, o jogo entre Holanda e Chile, é bom destacar também que o time da Holanda jogava pelo empate. Ela não se expôs ao Chile ontem, né? A gente precisa observar isso também. A Holanda não foi com muita sede ao pote. A Holanda esperou o Chile, o que dificultou o trabalho do Chile. Mas tem um detalhe, Luiz. Mas é claro, se ela toma né? Então, mas aí... Se o Chile quis escolher o segundo colocado, a gente não sabe também. Pode estar escondido, a gente não sabe. Que nem você falou do Brasil... colocação para pegar o Brasil... Deixa eu botar no comentário anterior. Que o Brasil falou que o Brasil conseguiu grandes vitórias frente ao Chile. Mas tem um detalhe, antes o Brasil tinha Ronaldo, o Brasil tinha Romário, o Brasil tinha Pelé, conseguiu vencer o Chile. Agora o time do Brasil é outro time. Por isso que cada jogo tem uma vitória. Agora eu discordo de você. Só que o Chile tinha Figueroa, Marcelo Salas, aquele centroavante que jogou no Real Madrid, o grandão, que está comentando o jogo, inclusive. Tinha pôs de referência. Esqueci o nome dele, certo? Lara, ponta esquerda. O time do Chile de 62 era Casillas, Caselli, certo? O Chile também tinha time bom. Não, mas por isso que cada jogo tem sua história. Hoje, e o Brasil jogava contra esse time e ganhava. O Brasil também não vai jogar os caras que jogaram antes. É o mesmo time que joga hoje. O fator torcida, por exemplo, jogo no Mineirão, casa cheia, completamente tomada, né? E há um comentarista, eu não sei se é da TV Globo, qual canal que estava acompanhando o jogo, ele disse que a torcida argentina, ela não desiste do começo até o final. Com o time jogando mal, com o time empatando com o Irã em 0-0, a torcida argentina sempre gritando, sempre agitando, e lá o Messi marca 1-0 contra o Irã. Agora, a torcida brasileira não tem esse comportamento. Então, isso não é o perigo ou não? Eu vou falar, você tocou num assunto interessante. Tem um comentarista da BBC que cobre a América Latina aqui na parte esportiva. Ele sempre participa do programa de televisão. E ele falou uma coisa uma vez que eu achei interessante. Ele pegou e falou assim, que a torcida brasileira chamou a atenção dele por um detalhe. Ele falou sobre isso aí. Na Argentina, o time está perdendo, eles estão incentivando o time cantando. Aqui no Brasil, a torcida brasileira vibra mais com o gol que o adversário perdeu do que o gol que o time dele fez. Mas esse é o detalhe. Ele vibra mais com a desgraça de um lance do adversário do que uma vitória de um gol bonito que o time dele faz.
É um negócio interessante, é verdade. Então nós poderíamos ter problema. Aqui eu gosto, o time entra em campo, o time do Brasil, principalmente em São Paulo, ele entra em campo e já é vaiado. Ele é impressionante. Agora é vaiado, eu já xingo o jogador, é impressionante. Pegando esse gancho aí, Antônio Marques, eu vi um comentário, isso do técnico do Chile, que ele não gostou do gramado do Itaquerão. Ele não gostou, disse que é um gramado muito ruim. Que o Chile enfrentou a Holanda, ele falou que não, um gramado muito ruim. Gramado seco, né? Seco, disse que não gostou, falou que não é um bom gramado. Ele até culpou essa derrota sofrida pelo time da Holanda pelo placar de 2-0 em razão disso. Mas é um técnico que influencia muito. E se o Brasil não conseguir furar o bloqueio chileno, o Brasil terá problemas. Esse jogo, na minha concepção, ele vai para a prorrogação. O detalhe do negócio de gramado, eu não entendo isso aí. Não sei, eu joguei futebol, o Pevinha jogou, você joga ainda, você é novo ainda, joga ainda. Mas se o gramado é duro para os dois times. Por que um time reclama e o outro não reclama? Se o gramado está molhado para os dois times. Por que um reclama e outro não? Então eu acho que negócio de gramado é alguma desculpa, porque você pode ver que o time que perdeu, quem vai falar? O que ganha não fala. Então tem que ver esse detalhe aí no futebol. Tem muita coisa que a gente não entende. Agora, em relação à torcida, você vê a torcida do Brasil. O Brasil vem ganhando 2-3-0, mas ele analisa, eles falam pela vitória, eles não analisam o time. O Brasil jogou bem, mas ele não sabe se jogou bem, eles falam que ganhou de 3-0. Eles não analisam o time, se jogou bem ou se jogou mal. É isso o detalhe da torcida brasileira. Não diga a maior parte, alguns torcedores, eles falam que o Brasil jogou de 3-0, está tudo vibrando, mas não sabe o futebol que ele jogou. Então a diferença tem aí também. Bom, estamos chegando no final do programa. Pevinha, vamos fazer uma análise fria agora. O Brasil tem um adversário agora que é o Chile pela frente, fez uma bela campanha na primeira fase de classificação da Copa do Mundo. Tem um técnico que, na minha concepção, é um técnico que influencia muito seus jogadores. É diferente do Filipão. O Filipão tem um comportamento, ele tem outro. O Brasil está na corda bamba nesse final de semana, se apostaria um resultado? Não, eu acho que na corda bamba não está, não. Fora, né? Eu acho... Não, passa pelo Chile, passa. Mas qual o resultado desse jogo, Pevinha? Ele vai para a prorrogação? Não. Não vai para a prorrogação? Não, mas eu ganho fácil. Gol de Neymar? Gol de Neymar. Ah, é? Os setores eficientes do Brasil, dessa vez, vão funcionar? Eu espero que sim, com a entrada do Fernandinho, né, para cobrir mais os laterais. Eu estava no jogo passado agora, eu estava temendo do Thiago Silva tomar o terceiro cartão, né, o segundo cartão. E graças a Deus ele não tomou. Eu acho que o time do Chile vai ser um jogo muito catimbado. O que eu temo nesse jogo é perda de jogadores para o próximo jogo. Tá certo. Obrigado, Pevinha. Meu caro Antônio Marques, para finalizar, o resultado. Esperamos que o técnico do Brasil não seja teimoso e mude o time, que ele mudou lá. Se ele mudar o time, ele vai conseguir um grande resultado. O Chile é um jogo difícil, mas o Brasil tem grande chance sim para passar para outra fase. Muito bem, o seu Cidade Esportes especial de Copa do Mundo, agradecendo os nossos dois comentaristas, vai ficando por aqui. E nós queremos retornar na próxima segunda-feira, certos de que o time fez a lição de casa. E que passe pelo time tranquilamente e que não deixe o torcedor brasileiro frustrado. Porque, afinal de contas, 23 milhões não podem ser jogados no lixo numas oitavas de final. Seu Cidade Esportes fica por aqui. Fique com Deus e até um próximo. Um abraço.